Boa tarde, pessoal. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se o pessoal entra. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, Flávio. Flávio, já que você já deu o okzinho, tá me ouvindo. Você está vendo a apresentação? Obrigado.
Boa tarde, pessoal. A gente já deu aí 5 minutinhos de tempo para o pessoal entrar. Vamos iniciar nosso treinamento, né? Como é um treinamento online, eu queria fazer alguns combinados com vocês, né? É muito bom treinamento quando a gente tem a participação das pessoas perguntando as coisas. O foco hoje aqui da gente é realmente a gente entender um pouco do que vai ser a mudança nos negócios com a reforma tributária que vai iniciar aí a partir de 2026. E aí, todos vocês têm possibilidade de falar ou de escrever no chat alguma dúvida que tenha. O que é que eu peço? Quem quiser falar, aqui em cima, na aba de cima, tem uma mãozinha assim para cima com o nome levantar. Então, clica na mãozinha que eu libero o microfone e aí vocês podem tirar a dúvida de vocês via áudio. Ou se achar melhor, pode também escrever aqui no chat, que eu vejo e respondo a pergunta. Eu estou com duas telas aqui, duas câmeras, justamente para poder estar vendo o painel com todos vocês aqui de um lado e poder ver quando vocês estiverem interagindo, querendo tirar alguma dúvida, ok? Então vamos lá. O foco do nosso treinamento hoje é realmente algo muito mais para pensando na empresa, nos empresários, o que é que as empresas precisam fazer para essa preparação. Não é um treinamento teórico falando da reforma, do que tem a reforma, das 500 e poucas páginas da lei, porque isso aí o mais importante é vocês saberem no dia a dia como vai ser impactado. Porém, para eu poder entrar e falar um pouco, eu vou precisar trazer um pouco também de legislação, um pouco do que está mudando, para que vocês possam entender do que a gente está falando, né? Então, a gente tem aí uma reforma tributária que está iniciando, a partir de 2026. A reforma ela já vem há bastante tempo em discussão, não é de hoje, né? Vários governos já falaram sobre uma mudança tributária, sobre uma reforma, mas nenhum conseguiu levar à frente. Então, aí o último governo conseguiu levar isso à frente e atualmente o atual governo vem colocando ele em prática. Então, a principal mudança dessa reforma, ela é em relação aos tributos sobre o consumo. Ela não vem falando sobre tributos sobre renda ainda, né? Então, a reforma dos tributos sobre a renda ainda deve ser uma reforma que vai vir um pouco mais à frente. Então, para essa reforma tributária da agora, a principal mudança é que ela prevê a substituição de 5 tributos por um imposto de valor agregado, que seria o IVA, né? Porém, esse IVA aqui no Brasil ele vai ter algo diferente do IVA de outros países. Ele vai ser um IVA dual. E aí, esse IVA dual ele vai ser dividido no IVA federal, que será a CBS, que se fala que vem substituir o IPI, o PIS e a COFINS, né? E aí vocês estão vendo que está grifada a substituição do IPI vermelho, porque inicialmente, quando se pensou na reforma, realmente o IVA federal, que é a CBS, ele iria substituir sim esses 3 impostos, o IPI, o PIS e a COFINS. Porém, dentro da legislação, eles fizeram algumas mudanças e o IVA, a CBS, ele vem substituindo apenas o PIS e a COFINS, e ela trouxe a redução do IPI à alíquota zero. E aí tem alguns motivos do governo ter feito isso, né? Principal motivo, o governo vai utilizar o IPI como ferramenta eh, de compensação e administração dos produtos da Zona Franca de Manaus. Então, para os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, quando produzido em outros estados, em outras localidades ou importados, eles serão tributados de IPI. Esse é um ponto. Outro ponto também que fez com que o governo não extinguisse o IPI, simplesmente fizesse a redução para a alíquota zero, é que o imposto ele existindo, é muito mais fácil eu ter uma lei onde eu aumente a alíquota de 0 para 1, para 2, para quantos por cento for, do que eu fazer uma criação de um imposto.
Para eu criar um imposto, eu tenho que passar por uma emenda constitucional, por todo esse processo que foi passado agora, da criação dessa reforma tributária para criar esses dois novos impostos. Então, ele deixou essa, como se fosse uma gordurinha, deixou ali o IPI, onde, dependendo da necessidade, o governo pode trabalhar o aumento desse imposto através de leis mais simples. Ah, né, é só o presidente ir lá e sancionar? Não, precisa passar pelo Congresso, mas a parte de aprovação é bem mais simples do que para a criação do imposto. E aí o outro IVA é o IBS, que ele substituiria o ICMS e o ISS, que será um imposto que será regido pelos municípios e estados. Então, o que é que a gente tem aqui de mudança, né? Como eu vinha falando aqui, só para ficar graficamente mais entendível, eu tinha o ICMS e os ISS, que vai ser substituído pelo IBS. E aí, dúvidas de muitos de vocês. Daniel, eu sou prestador de serviço, eu só pago ISS. Quer dizer que agora eu vou pagar ICMS também? Não, você não vai pagar ICMS porque o ICMS ele deixará de existir. Então você vai pagar um imposto único, que é o IBS, que tanto será calculado na prestação de serviço, quanto será calculado na venda de mercadoria e a alíquota será a mesma. Não haverá mais diferenciação de alíquota. O PIS e COFINS ele será substituído pela CBS, né, como a gente já falou. O IPI ele vai ter uma redução para a alíquota zero e alguns produtos serão tributados do imposto seletivo, que é o novo imposto que está sendo criado e que muito tem se falado que é o imposto do pecado, né? E aí se fala no imposto do pecado porque ele vem justamente incidir sobre aqueles produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, ele vai incidir sobre bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e produtos que são nocivos ao meio ambiente, como agrotóxicos, como carros e alguns outros, como fumo também. Não são muitos produtos e a lista não é grande, né? E aí vocês analisam assim, isso, Daniel, mas o governo não fala em simplificação dos tributos, né? A gente está vendo aí que praticamente não muda a quantidade de produtos, não vai simplificar tanto. Por que essa reforma tributária? Então, um ponto muito importante em relação à simplificação tributária. O sistema atual ele é muito complexo e gera custos de operacionalização para todas as empresas. O que é que acontece? Hoje, cada estado, cada município tem uma legislação que gere o ISS e o ICMS. Dentro da legislação federal, eu tenho uma legislação para o PIS, eu tenho outra legislação para COFINS, eu tenho outra legislação para o IPI. Então, cada um desses tributos tem uma legislação grande e complexa, e nem sempre as bases de cálculo são a mesma. Então, com a simplificação da reforma tributária, o IVA, apesar de ser dois impostos que vão ser calculados, a base de cálculo deles é a mesma para todos. Então, o serviço e o produto que incidir o CBS ou a IBS vai ser a mesma base de cálculo, vai ser a mesma alíquota, e não haverá mudanças em relação a isto. Então, isso simplifica muito a complexidade tributária que a gente tem hoje, porque hoje é, são várias legislações para se fazer e para se entender. E o que acaba acontecendo também é que as pessoas acabam se perdendo, acabam na hora de fazer a própria legislação, acaba achando que colocou uma coisa e colocando outra e gerando aí muitos litígios tributários. Então, com a reforma tributária também se espera uma redução dos litígios, onde no sistema atual se gera muita insegurança jurídica e com a simplificação, por eu ter apenas uma legislação, por a base de cálculo ser a mesma, por se eu quiser dar uma redução, eu tenho que dar igual para todo mundo. Isso vai gerar também uma simplificação na parte judicial. Então, a tendência é que os processos judiciais, os questionamentos judiciais, eles diminuam com o tempo. Ah, Daniel, mas muita gente tem falado que vai aumentar os litígios, né? Que os advogados agora vão ganhar muito dinheiro entrando com processos judiciais contra várias coisas. Realmente, nesse período de transição, vai ter muitas oportunidades para a parte jurídica entrar com o processo. Por quê? Porque a gente vai estar
num período de transição, lidando com os impostos que já existem hoje e com novos impostos. Porém, a expectativa é que a partir de 2033, quando realmente acabar essa transição e começar a valer só os novos impostos, essa parte de litígio ela tende a diminuir. Outro ponto também a se esperar com a reforma tributária é uma maior previsibilidade da carga tributária, né? Vocês podem até pensar, Daniel, mas está todo mundo dizendo que vai ser mais complexo de eu conseguir saber qual é o meu imposto, porque vem crédito de todo canto, vai ser uma complexidade maior. Realmente vai ser mais complexo para entender como vai ser essa formação. Porém, ele vai ser mais claro e todo mundo vai ficar mais visto de como vai ser essa tributação. Como eu já falei, a unificação das regras, que vai ser algo muito importante. Então, se eu tenho um serviço de contabilidade sendo prestado, ele vai ter a mesma tributação de um serviço de advocacia, ele vai ter a mesma de tributação de outro serviço profissional. Não vai ser dependendo de cada estado, de cada município, que vai definir como isso vai funcionar. E os benefícios que são esperados é mais competitividade e transparência para as empresas, né? Hoje, acho que é uma dor de todos vocês, empresários, a concorrência desleal. Hoje vocês tentam fazer as coisas certas, estão lá recolhendo o imposto, fazendo tudo da forma correta, e aí abre um concorrente seu do seu lado, na loja vizinha, que vende sem nota, que não emite tudo, que não faz as coisas corretas, e você acaba tendo que concorrer com esse seu concorrente desleal, que faz algo com um valor muito menor que você, porque está fazendo tudo errado, correndo o risco que você não está correndo. Então, com essa reforma, vai minimizar isso. Por que, Daniel, vai minimizar isso? Porque a ideia do governo é, primeiro, agora eu só gero crédito do que foi pago. Então, se meu fornecedor não pagou, eu não tenho direito a me creditar. Então, vai fazer com que as empresas acabem procurando fazer negócios apenas com aquelas empresas que fazem tudo correto para que eu possa ter todos os direitos dos meus créditos. A partir de agora, tudo passa a dar direito a crédito. Se tudo passa a dar direito a crédito, eu vou cada vez mais, como empresa séria, procurar aquelas empresas que também são sérias e fazem tudo correto para que eu possa tomar o crédito. Então, vai acabar que todos nós vamos ser um pouco fiscais, vamos ficar fiscalizando uma empresa ou outra para que a gente também não tenha impactos financeiros com aumento de impostos ou com aumento de complexidade. As alíquotas, né? E aí aqui eu trouxe algo que se fala e se pergunta muito em relação às alíquotas. Daniel, quanto vai ser a alíquota? Ainda não tem definido, né? A gente tem definido os parâmetros, mas a gente não tem definido a alíquota base. Como vai funcionar a questão das alíquotas? Existirá uma alíquota base para o CBS, que é federal, então o governo federal vai dizer a minha alíquota CBS é 10%, então vai valer 10% de alíquota base para todo mundo. O IBS, que é dos estados e municípios, cada estado e município terá a autonomia de definir qual será a sua alíquota, né? Então, a reforma tributária não tirou a autonomia dos estados e municípios para definir o seu imposto. Ele tem autonomia para definir, porém o Senado vai dizer que o limite, um exemplo, o limite do IBS é 10%. Então, dentro desse limite, os estados e municípios vão definir qual será a sua alíquota. Também é uma alíquota base. Então, por que eu estou falando tanto em alíquota base? Porque na hora que se tem definido a alíquota base, qualquer redução, tudo vai ser feito com base nessa alíquota base. Então, a gente vai ter a alíquota base, que vai ser a geral a padrão, né? Que se espera que seja entre 25% e 28%. Isso aí vai depender de todas as isenções, todas as reduções que foram colocadas. Então, isso aí ainda está em estudo pelo governo para saber quanto realmente vai ser essa alíquota. A gente terá imunidades, então, tem os produtos que hoje já são imunes, que são as exportações, os livros, os partidos políticos, os templos religiosos, eles continuarão com imunidade. E aí eles entram
e vem também as alíquotas reduzidas. Então, eu vou ter uma redução de 70% na alíquota base para alocação de imóveis. Então, eu tenho lá minha alíquota base definida, toda alocação de imóvel terá uma redução de 70%. Vou ter redução de 60% para serviços de saúde, educação, agro, transporte e restaurantes. E aí todos terão essa redução por igual. Um ponto importante em relação a isso aí também, que vem trazendo uma simplificação e algo mais direto. Na legislação atualmente, quando ele fala uma redução de base para serviços de saúde, ele não especifica quais são os serviços de saúde. Fica a critério das pessoas interpretarem se aquele serviço é de saúde ou não e fazer a alocação. Dentro da reforma tributária, ele está dizendo redução de 60% de serviços de saúde e ele lista todos os serviços de saúde com um código específico que terá que ser vinculado a ele. Então, agora não vai ficar mais a critério de cada empresa. Ou eu presto esse serviço ou eu não presto. Terá também uma redução de 50% da alíquota base para operações de compra e venda de imóveis. No caso da construção civil e incorporação, também terá uma alíquota reduzida. Terá também uma redução de 30% para os serviços profissionais prestados por sociedades unipessoais ou sociedades de profissionais. E aí entra advogados, entra contadores, entram todos os serviços profissionais. Existirá a isenção para a cesta básica, e aí aqui um ponto importante. Hoje as cestas básicas já são, boa parte delas já são isentas, porém hoje cada estado define qual a sua cesta básica. Então, dentro do regulamento de ICMS de cada estado, ele define o que compõe a cesta básica que comporia a isenção. Dentro da reforma tributária, foi criada uma cesta básica nacional com produtos que atendem todo o país e esses produtos serão isentos. E aí, para entender as especificidades das localidades, né? No caso, no Nordeste, goma de tapioca, vitamilho, para atender essas necessidades, foi criada como se fosse uma cesta básica regional, que onde foi elencado alguns produtos, e esses produtos terão redução de alíquota, eles não terão a isenção. E, além disso, existirá alguns regimes especiais para o caso dos combustíveis, dos planos de saúde, a parte de finanças, construção civil e a parte imobiliária voltada para a moradia de interesse social. Aí aqui trazendo um pouco do cronograma de implementação, né? As dúvidas que surgem quando começa, como fazer, quando eu tenho que me preocupar. E aí a gente tem aqui como cronograma de implementação. A partir de 2026, inicia-se o período de teste da CBS, com destaque das notas fiscais. E aí um ponto muito importante. Pela legislação, ele trazia que a partir de 2026 eu teria que destacar o CBS e a IBS dentro da nota fiscal e eu teria que recolher 0,1% de um imposto e 0,9% do outro imposto e eu iria compensar esse imposto do PIS e da COFINS. Porém, eles mudaram a legislação dizendo que para 2026, eu vou precisar ter apenas o destaque nas notas fiscais, e estou dispensado do recolhimento do imposto desde que eu cumpra as obrigações acessórias que seria o destaque da nota. Então, para as empresas que não fizeram o destaque do imposto na nota fiscal, o governo tem a possibilidade de cobrar, esse imposto da forma que está na legislação. Então, aqui vai o primeiro ponto muito importante dentro dessa preparação para a reforma tributária. Todas as empresas precisam validar com seus sistemas de emissão de nota fiscal, se já está pronto, se já está preparado para realizar a emissão de nota fiscal a partir de janeiro de 2026, com o destaque do IBS e da CBS, certo? Então, esse é um ponto importantíssimo. Quem ainda não fez, quem ainda não validou, terminando aqui o treinamento, é importante ir
entrar em contato com os sistemas e fazer essa validação, porque o não destaque ou não emissão pode acarretar na necessidade de recolher o imposto que não teria necessidade de recolher nesse momento, certo? A partir de 2027, a CBS passa a ser cobrada e deixa de existir o PIS e COFINS. Então, a partir de 2027, automaticamente acaba PIS e COFINS, começa a CBS e o IPI tem a sua alíquota reduzida a zero. Então, vamos lá, a partir de 2027, cessa, a gente não paga mais PIS e COFINS, nem IPI, né, quem tiver alíquota zero, e vai passar a pagar apenas a CBS dentro das regras já que foi estabelecida da reforma tributária. Continuarei em 2027 e 2028 recolhendo o ICMS e o ISS normalmente do jeito que é feito hoje, dentro da legislação de cada estado e de cada município, certo? Estou dizendo do jeito que é feito hoje, mas os estados e municípios podem, nesse período, também alterar as legislações, mas vai ser recolhido ICMS e ISS normalmente. A partir de 2029 até 2032, começa a transição do ICMS e do ISS. Então, a partir de 2029, diminui 1/5 a cada ano. Então, em 2029, eu vou estar recolhendo 80% do que eu recolheria de ICMS, 80% do que eu recolheria do ISS, 20% do IBS, que é o novo imposto, e vou estar recolhendo também o CBS, que já está valendo normalmente. O CBS, esqueci de dizer, também a partir de 2027 começa a valer também o imposto seletivo. Então, vai ser o imposto seletivo, o CBS, ICMS, ISS e a CBS, a partir de 2029, que as empresas vão estar recolhendo. E assim, a cada ano que for passando, vai diminuindo o ICMS e aumentando o IBS. Então, de 2029 a 2032 vai ser o período mais crítico dessa transição da reforma tributária. Por quê? Porque eu vou ter que estar apurando os dois regimes é, tributários que existem dessa forma, e isso vai gerar uma complexidade, porque, principalmente para as empresas, para vocês estão aí, de como fazer a precificação dos produtos finais. Porque hoje você vai precificar, você sabe que o seu ICMS é tanto, o seu ISS é tanto, então você precifica já considerando isso. A partir de 2029, você vai precisar entender como funciona toda a cadeia do IBS para poder chegar ao valor que vai ser a alíquota final para poder fazer a precificação, continuar precificando ainda o ICMS, o ISS também, e junto com o CBS e o imposto seletivo. E aí, a partir de 2033, realmente começa a valer só os novos impostos, e aí a gente deixa para trás esse período de transição, certo? Isso é como está desenhado hoje. Tem se falado muito que existe a perspectiva dessa transição do ICMS e do ISS ele ter alguma alteração, porque desde julho desse ano, algumas empresas começaram o período de teste. Então, a Receita Federal, junto com 100 empresas que foram selecionadas, estão testando todos os sistemas, fazendo todas as movimentações. E aí eles estão percebendo que vai ser uma complexidade grande esse período de transição do ICMS e do ISS. E aí estão conversando já e vendo alguma possibilidade de encurtar essa transição. E aí eu não sei ainda, porque eles ainda não divulgaram como pretende fazer isso, mas existe a possibilidade de, ao invés de iniciar 2029, iniciar só 2031 já valendo. Ou de não fazer a transição e iniciar só 2033. Então, isso aí são cenas para o próximo capítulo, mas a gente precisa se preparar para o que existe hoje, né? Alguma dúvida? Vocês estão tão calados.
Tem uma dúvida aqui. Igor Tavares está perguntando como fica o Simples. O Simples ele vai continuar existindo. O Simples não vai sofrer nenhuma mudança. Ele continua existindo. As empresas terão é, a opção de optar pelo Simples e continuar recolhendo normalmente. Porém, o Simples ele também será impactado pela reforma tributária, certo? O que acontece? Hoje, como é que as empresas funcionam? Para crédito de PIS e COFINS, eu tomo o crédito do PIS e COFINS com base na alíquota que eu vou recolher, independente de quem me vendeu, do que recolheu, como pagou, se está no simples, se está no presumido. Para a nova tributação, eu vou me creditar apenas do imposto que for recolhido. Então, se as empresas do Simples estão recolhendo uma alíquota menor, dentro do Simples, quem está comprando das empresas do Simples só vai poder ser creditado dessa alíquota menor que foi, recolhida pela empresa do Simples. Então, as empresas precisarão, que aí já é o ponto daqui, fazer uma reorganização de precificação e formação de preço, tanto na hora da compra quanto na hora da venda. Porque o que vai passar a acontecer também, os impostos eles passam a ser recolhidos por fora, não é mais por dentro como é hoje. Hoje, como é que funciona? Você diz que é R$ 100 sua mercadoria, dali ali dentro da mercadoria tem 20% de ICMS, então R$ 20 dali é ICMS, e é assim que você precifica. Agora não, com a reforma, os impostos vão ser por fora. Então, se você disser que só seu produto é 100, então 20%, digamos que o imposto seja 20%, vai ser 20% em cima de 100, o custo dessa mercadoria, dessa operação vai ser de 120 e não mais de R$ 100. Então, as empresas do Simples vão precisar ter esse cuidado dessa análise. Existe a possibilidade, Igor, comprar da empresa do Simples, eu vou ter menos imposto para me creditar. Seria isso mesmo, Igor. Sendo que acontece, as empresas do Simples terão a possibilidade de fazer o recolhimento desses impostos por fora do Simples, pagando a mesma alíquota que uma empresa normal, tomando crédito e débito igual a uma empresa normal. Então, vai precisar fazer o estudo, entender quem é do Simples que vai vender, se vale a pena recolher por fora ou não, né? E quem vai comprar também vai precisar fazer um estudo para entender. Vale a pena eu comprar de uma empresa do Simples, porque eu estou pagando mais barato, ou não vale a pena eu comprar uma da empresa do Simples, porque eu vou pagar a mesma coisa e me creditar menos. Então, todas as empresas vão precisar fazer esse estudo a partir de agora. A tendência que talvez acabe acontecendo é que as empresas do Simples ela acabe sendo muito mais direcionada para uma operação de quem vai vender ao consumidor final, e não mais por meio da cadeia. Quando eu falo em meio da cadeia, é assim, eu compro e ainda vou revender. Então, talvez essas empresas do Simples acabem perdendo esse nicho de venda. Por quê? Porque vai ser difícil uma empresa pequena, que hoje está no Simples, concorrer a nível de preço com uma empresa grande que hoje está no lucro real, que ganha no volume e não no valor do preço de venda. Então, é mais ou menos como se a empresa do Simples ela tivesse que agora vender pelo mesmo preço que uma empresa grande. Deixa eu pegar um exemplo para ficar mais fácil de explicar. É como se a farmácia da esquina, que hoje é do Simples, ela tivesse que vender o produto dela pelo mesmo preço que uma Drogazil, que consegue barganhar preço de compra tudo, porque quem vai comprar vai tomar crédito de maneira diferente. Eu dei o exemplo de uma drogaria porque fica mais fácil de entender, mas nesse caso nem seria viável porque eu estou vendendo para consumidor final. Mas digamos que as duas empresas vendessem para uma outra empresa que ainda fosse revender. Então precisará ter esse cuidado. Então as empresas precisarão fazer essa reorganização de precificação e formação de preço, entendendo os impostos por dentro e os impostos por fora. Quando eu falo dos impostos por dentro, o Simples continua sem se creditar de nada, paga só em cima do faturamento mesmo.
Se você tiver com todos os impostos pagando por dentro do Simples, sim, será dessa maneira. Se você optar em recolher a CBS e o UBS por fora do Simples, aí você vai ter direito de se creditar e debitar normalmente igual às outras empresas. Certo, Igor? Isso mesmo. Tem que fazer o estudo para entender o que vai ser mais viável, né? E aí, a precificação vai precisar entender o quê? A gente está no período de transição, então vai ter ainda produtos sendo calculados por dentro, o ISS, o ICMS, e vai ter os produtos novos, que vai ser os impostos novos, que vai ser a CBS e o IBS calculado por fora. Então, na hora que eu for fazer a precificação, eu vou precisar entender isso, eu vou precisar calcular também isso, de modo que eu faça dentro da minha empresa, da maneira que eu não tenha perda final. E aí aqui vem uma dica importantíssima que vocês podem começar a trabalhar de hoje, né? Que é que eu falei lá no início, a partir de janeiro de 2026, as empresas precisarão começar a destacar o IBS e a CBS na nota fiscal. Ponto de atenção importantíssimo. A gente tá falando assim no destaque, e a gente pensa, não, é só destacar só para testar como vai emitir a nota fiscal. Não é isso. O governo não é besta. Ele está pedindo o destaque na nota fiscal, porque por mais que não seja a alíquota efetiva, ele vai usar essa movimentação de destaque das notas fiscais para poder fazer todo o estudo do cálculo dos produtos e chegar à alíquota final, que será a alíquota base dos impostos. Então, se a gente destaca da maneira errada, pode ser que a gente ajude a aumentar ou a diminuir o imposto de forma que não deveria acontecer. Então, ponto de muita atenção. Precisa se entender também com os sistemas, como é que vocês vão precificar o produto para sair esse destaque do IBS e da CBS. Tipo, hoje eu vendo por R$ 100. Ali dentro está o ICMS, que não deve compor a base de cálculo do IBS. Ali dentro está o PIS, está a COFINS, que não deve compor o base de cálculo dos outros impostos. Então, dentro do sistema de vocês, vocês vão precisar entender com eles. Sistema, eu vou botar aqui o preço que eu já vendo hoje com os produtos por dentro. E vocês internamente dentro do sistema vão retirar esses impostos para fazer o cálculo do CBS e da IBS. Se for, ótimo. Ou então, não, ele vai dizer, não, você tem que botar já aqui o valor do produto para que ele calcule isso por fora e chegar a isso. Então, precisa entender com o sistema de vocês como é que ele vai funcionar, para que vocês possam definir os valores corretos para gerar o cálculo dos impostos corretos, certo? Outro ponto também importantíssimo começar a fazer desde agora: ajustar ajustes no fluxo de caixa, mudança no momento do débito e do crédito. Hoje, as empresas elas tomam crédito do imposto simplesmente pela compra. Eu comprei, tenho a nota fiscal emitida, eu gero o crédito e acabou-se. A partir do novo imposto, eu só vou poder me creditar quando o imposto for pago. Ou seja, pago pelo fornecedor, ou seja, pago através do split payment, que a ideia do governo é que, na hora que eu pagar o meu fornecedor, parte do imposto já cai a parte que é do imposto já cai para o governo e só cai para o fornecedor, o que vai ser dele. Então, a ideia do governo no futuro é que isso vai ser obrigado para todo mundo, mas no início dessa reforma não vai ser obrigado, ele vai ser opcional. Então, eu posso ter um fornecedor que eu compre, que ele só que eu compre dele esse mês, eu já estou lá por ano, já vendi esse mês, já tenho um imposto para pagar, mas o meu fornecedor só paga o imposto dessa venda dia 20 do mês seguinte, né? Dia 20 de novembro. E aí, ele só pagando dia 20 de novembro, eu só vou poder me tomar crédito no dia 20 de novembro. Ou seja, comprei, vendi esse mês, já vou ter que pagar no dia 20 do mês que vem o imposto dessa venda, porém o crédito eu ainda não vou ter direito porque ele ainda não foi recolhido. Então, tudo isso vai precisar ter atenção dentro dos fluxos de caixa. E aí, outro ponto de atenção também em relação ao fluxo de caixa é que hoje
A gente sabe a situação do Brasil, das empresas, que não está fácil para ninguém. Então, algumas empresas acabam atrasando o imposto, é, por necessidade, por não ter fluxo, não ter disponibilidade para pagar. E aí, ao invés de ir atrás de um empréstimo no banco, ela deixa de pagar o imposto para depois fazer um parcelamento, e a gente sabe como isso funciona hoje no Brasil. E aí eu preciso entender que se eu opto em não pagar o imposto, o meu cliente ele não vai ter direito ao crédito. Consequentemente, no mês que vem, ele não vai mais querer comprar de mim, ele vai comprar do meu concorrente que está recolhendo os impostos todos em dia, todos direitinho. Então, precisa se ficar atento a isso, porque quem utiliza o imposto para fluxo de caixa não vai mais poder contar com aquele valor que recebia do imposto que precisava repassar para o governo dentro do seu fluxo de caixa. Vai ter que esquecer que ele existe, porque ele vai ser um mero repasse direto para o governo também, certo? Ponto de atenção também em relação aos contratos e negociações com fornecedores e clientes, principalmente para quem tem contratos de longo prazo. Se você tem contratos fechados hoje, que vai impactar em você entregar um produto ou fazer uma prestação de serviço depois que a reforma já estiver valendo, você precisa ter certeza que dentro do seu contrato ele prevê recomposição de imagem decorrente de mudanças tributárias, porque senão você pode ser que você leve um prejuízo grande, né, do contrato não se pagar mais com esses novos tributos. Então, para quem tem contrato de longo prazo, que vai passar do período do início da reforma, é importante já analisar. Se não tem essa cláusula, é importante já fazer um aditivo incluindo essa cláusula. Por quê? No momento, nem todo mundo está preocupado ainda com a reforma tributária. Então, se você fizer um aditivo colocando isso agora, talvez ninguém lhe questione, ninguém preste atenção, aceite e assine. Se você deixar para fazer isso depois que a reforma tributária começar, vai ser muito mais difícil de você negociar isso com seus fornecedores ou com seus clientes, certo? Então, isso é um ponto de atenção muito importante. Outra dica importante também é começar a já trabalhar e informar os clientes também qual o valor do seu serviço e quanto é de imposto que se paga ali dentro. Por quê? Porque no momento que você precisar fazer essa reformulação por causa do aumento do tributo, estou falando aqui se aumentar, se diminuir alguma coisa, o meu cliente, ele vai saber ali que meu serviço era 100 e eu pagava mais 50 de imposto, por exemplo. Por isso que ele me pagava 150. Meu serviço precisará continuar sendo 100, porque meus custos de prestação de serviço ele não vai diminuir, né? Então eu preciso deixar ali para ele ciente que o que sobra para mim é 100 e que se agora não é mais 50 que vai ter que pagar, depois vai ser 70, o custo do serviço que ele vai tomar vai ser 170 e não mais só 150. E aí, mas quer dizer que para o meu cliente que está tomando o serviço isso vai ser ruim? Não. Pode ser que seja até melhor para ele pagar 170 do que era pagar 150. Porque lembre agora que a gente vai ter uma não cumulatividade plena. Então, todo serviço prestado ele vai gerar um crédito para quem está tomando. Então, vou dar um exemplo do nosso serviço de contabilidade. Hoje, todos vocês que são clientes pagam a gente aqui o serviço de contabilidade, pagou, mas vocês não se acreditam desse valor para nada, nem para apuração de ICMS, nem para apuração de PIS, nem para apuração de ISS. A partir de agora, vai gerar crédito para vocês. Então, digamos que vocês paguem 150 hoje para a gente e vocês não geram crédito em nada. Pode ser que seja muito mais vantajoso para vocês, a partir da reforma tributária, pagar 170, porque vocês vão tomar crédito de tudo, e pode ser que o crédito aí nessa operação seja, digamos, R$ 50. E aí, para você, o custo da nossa do nosso serviço, que hoje é 150, ele passará a ser 120, por mais que você esteja pagando 170, né? Então, isso aí vai ser importante estar atento, vai ser importante começar a trabalhar de agora, porque quem começar antecipadamente a trabalhar isso vai sair ganhando na frente, porque muita gente não está preocupada ainda. Outro ponto também de atenção importantíssimo agora
os reflexos da contábeis e fiscais em relação a isso. Acaba ficando, no caso, para nós contadores, né, pensar esses reflexos, mas para vocês, empresários, é importante entender também, porque isso pode gerar também impactos nas demonstrações que vocês recebem, nos relatórios de faturamento que vocês recebem, que vão precisar enviar para banco, para tudo. Então, tudo isso pode gerar também algum impacto. E aqui a gente entra nos setores dentro das empresas que serão mais impactados, né, com essa reforma. Sem sombra de dúvida, o financeiro, ele vai ser impactado muito no fluxo de caixa, como eu já falei, e na formação de preço de vocês. Então, o financeiro vai precisar estar atento a isso. Então, é importantíssimo que todo o setor financeiro entenda todos os processos da reforma tributária, entenda como ela funciona, entenda também as alíquotas, quando sair as alíquotas, como vai funcionar, para que possa prever o impacto dentro do fluxo de caixa, como também na formação de preço. A contabilidade fiscal, no caso, fica mais com a gente, né, para estar atento aos novos registros, novas obrigações acessórias serão criadas, né? Sempre que se cria imposto, vem junto uma obrigação acessória, então vem mais trabalho para a gente também, está fazendo novas obrigações, está atento às gerações dos créditos e dos débitos também. Os setores comerciais, né, e de vendas precisarão estar atentos, precisarão entender na minúcia como fazer as precificações e como gerir os contratos e negociações com os clientes. Então, quem tem setor comercial precisa estar entendendo e é na ponta da língua, né? Não é na ponta do lápis, não. O setor comercial é na ponta da língua, porque vai ser ele que vai precisar estar junto com os clientes explicando, fazendo essas mudanças e tratando isso. Não adianta enviar um comunicado geral, porque muitos clientes não vão entender. O setor de compras também precisará estar atento, né? Precisará entender como funciona para entender os impactos na compra de insumos referente à geração de crédito, referente também a preço, né? Hoje praticamente você compra por preço, né? Você vê lá, vou comprar aqui ou fora, soma o ICMS e vê, então vale a pena comprar. Com a reforma, não. Você vai precisar entender, estou comprando de quem? É uma empresa do Simples? Não é do Simples. Vai me gerar o crédito maior? Vai me gerar o crédito menor? Essa empresa, ela está recolhendo os impostos de dia? Não está recolhendo os impostos de dia? Então, o setor de compra precisará estar atento a isso. E o setor de tecnologia da empresa, vocês precisarão estar atento também para fazer todas as atualizações dos sistemas e geração de integrações. E aí, um ponto de atenção. Claro que tem, a gente está falando aqui de empresas pequenas a empresas grandes, né? Tem empresas pequenas que é o dono que faz tudo isso e ele vai precisar se preocupar com tudo isso aqui, sim. Tem empresas grandes que tem cada um desses setores definidos, mas o dono da empresa precisará estar lá acompanhando e se preocupando se todo mundo está treinado, todo mundo está capacitado para poder fazer isso tudo e não gerar nenhum prejuízo para a empresa. Então, todo mundo precisa estar atento a todas essas mudanças que estão acontecendo. Não é uma mudança, um impacto só para a contabilidade. Não adianta achar que vai ser a contabilidade que vai resolver tudo e que vai e o resto da empresa não precisa se preocupar, porque a reforma tributária ela trouxe realmente uma mudança nas empresas como um todo. Claro que a parte contábil fiscal ela vai ser a mais impactada, porque a gente precisa estar atento e a gente precisa estar munindo vocês de informações para ir trabalhando e organizando. Mas todos os setores, toda a empresa precisa estar atento, sabendo de tudo que está acontecendo. E é aqui umas dicas do que a empresa precisa fazer já para se preparar para o futuro, né? Então, ponto um, revisar sistemas RP e softwares fiscais. Então, a gente aqui, como Ricadete, a gente já está com todo o nosso sistema fiscal sendo adaptado para as necessidades da mudança, para tudo que a gente vai precisar fazer.
vocês aí nas empresas vão precisar estar atentos aos sistemas de vocês, como é que eles vão funcionar, as precificações, como vai funcionar a emissão de nota com esses novos impostos. Então, vai precisar ir alinhando tudo isso e como também vocês vão conseguir medir os créditos das compras dentro do sistema de vocês. Ponto 2, mapear a cadeia de fornecedores para entender os créditos do imposto. Então, entender os principais fornecedores de vocês, quem são, qual a tributação, como eles estão com certidão negativa, não estão com certidão negativa. Qualquer pessoa consegue consultar isso entrando no site da Receita com o CNPJ, porque se estando com certidão negativa, você já sabe que é um fornecedor adimplente. Se tiver sem certidão negativa, é um fornecedor que você vai precisar acender uma luzinha, ficar atento para ver se ele vai impactar na sua geração de crédito. 3, rever política comercial, rever todos os contratos, as margens, os preços. E isso é importante, como eu já disse, começar a fazer de agora, porque quanto mais conceito vocês conseguirem rever esses contratos, mais fácil vai ser as negociações com fornecedores e clientes. Treinar as equipes fiscal, contábil, de compra e de vendas, planejar fluxo de caixa, impactos financeiros, né? Fazer vários fluxos, ver como é o fluxo de vocês hoje, pensar, dentro do meu fluxo de caixa desse mês, hoje é dessa forma, com a reforma tributária, como ele seria? Será que eu preciso fazer alguma adaptação de renegociar pagamento de fornecedor? Será que eu preciso fazer alguma adaptação de renegociar recebimento de cliente? Então, entender tudo isso como vai funcionar, mapear a carga tributária atual e simular os cenários futuros e, principalmente, revisar os contratos de longo prazo. Alguma dúvida? Seguimos. Chegou. Como vai ficar a diferença da alíquota de ICMS? Não vai existir ou não está definido. O ICMS deixa de existir. Deixando de existir, tudo de diferencial de alíquota também deixa de existir. Então, não vai existir mais diferencial de alíquota de ICMS. E para o novo imposto que está sendo criado, não existe a previsão também de recolhimento de um diferencial de alíquota. Por quê? Porque dentro da reforma tributária também, ele trouxe que esses impostos eles serão devidos no local onde está sendo consumido o produto, independente de onde ele foi produzido. Claro que é uma transição muito maior, até isso finalizar, mas ele já vai começar desde o início. Então, não tem mais necessidade de eu estar recolhendo um antecipado, um diferencial de alíquota, porque o imposto total, um exemplo, mesmo que eu compre de São Paulo, o imposto total ele vai vir recolhido para o Rio Grande do Norte. O aproveitamento proporcional de créditos sobre débitos já vai começar a valer em 2027. O aproveitamento dos créditos e débitos 100% começa a valer em 2027 para a CBS, né, que está substituindo o PIS e a COFINS, mas para o IBS, como ele só inicia em 2029, ele vai iniciar em 2029 também proporcional ao percentual do imposto que for sendo recolhido. Alguma dúvida a mais? Vamos lá. O IBS e a CBS serão aplicadas a todas as operações, como venda, transferência, remessas de brinde ou doação, ou somente nas operações que hoje são tributadas pelo PIS e COFINS, operação... Eita, pergunta boa essa, viu, José? O, o, o IBS e a CBS, eles são impostos sobre o consumo. Então, ele vai ser pago sobre o consumo daquela mercadoria ou daquele serviço. Ele não vai seguir a mesma legislação do PIS e da COFINS nem do ICMS. Um exemplo, hoje o ICMS é pela circulação da mercadoria. Então, quando você faz transferência, você paga o ICMS, hoje não mais, né? Mas antes pagava o ICMS porque tinha movimentação na mercadoria. Para o CBS e a IBS não existirá isso, ele só será devido na hora em que ele for consumido.
No caso, digamos, se você der uma doação ou um brinde, terá a cobrança do IBS da CBS, porque houve o consumo dele ali. Então, praticamente tudo, quando você pensar no consumo, ele vai ter a tributação. Não nas outras operações, remessa para demonstração, remessa para conselho, isso aí não. Além disso, será necessário informar o Código da Classificação Tributária para o CBS. Sim, existe um código específico novo que também foi criado, agora eu não lembro exatamente o nome, mas que é justamente o Código dos Produtos e dos Serviços para o cálculo do IBS da CBS. Então, continuará existindo o NCM para definir o tipo de operação, mas vai ter códigos específicos para os produtos. Rosana, acabaram os benefícios de constituir empresa em outro estado. Acabaram-se os benefícios de constituir empresa em outro estado, sim, pensando apenas em economia tributária. Isso sim vai acabar porque a ideia é que todos os impostos sejam iguais. Porém, lembre que os estados e municípios poderão definir alíquotas diferenciadas. Então, pode ser que seja vantagem estar situado em um estado ou em um município em algum momento, porque eu vou ter um consumo maior ali nesse estado. Porque também não adianta só pensar, porque, vou dar um exemplo, no RN tem a alíquota reduzida e, e eu vou para lá. Não porque se eu vender toda a minha produção para São Paulo, vai ser consumido em São Paulo e eu vou pagar o imposto de São Paulo. Mais alguma dúvida? A Favela vai ter que fazer muito lobby. Vai, mas eu acho que esses lobbies estão cada vez mais difíceis de acontecer. Então, umas dicas de controles operacionais para já começar a trabalhar desde agora, né? Dentro da apuração assistida que existe hoje, está sendo necessário subir todos os XMLs de entradas e saídas de serviços prestados para poder fazer as apurações da geração de crédito. A expectativa é que a gente não precise fazer isso na operação normal, mas, por via de regra, por via de dúvida, como também já é uma obrigação das empresas ter os arquivos XML, a gente orienta que já comece a guardar e arquivar esses arquivos para criar o hábito dentro das empresas. A utilização do crédito das compras e serviços dependerá do pagamento, então implantar práticas de análise de compliance do fornecedor, como, por exemplo, cobrar de quem tem certidão negativa. As empresas terão 5 modalidades de extinção do débito tributário, que é justamente um pouco do que eu estava falando. Elas poderão ser via split payment, haverá também a pessoa de baixo, vai poder ser pelo split payment, vai poder ser por compensação via perder compra, vai ser por baixa de isenção ou pelo próprio pagamento por quem comprou ou pelo pagamento por quem vendeu. Então, vai ser importante estar atento a isso para vocês não terem impacto na geração dos créditos. Outro ponto também importante da reforma foi que gerou a possibilidade, ela vai trazer a possibilidade de geração de cashback para a população de baixa renda. E está perguntando sobre a substituição tributária, se também não vai mais haver. Também não vai mais haver. Dentro do novo imposto, ele não tem previsão de substituição tributária. Ele vai acabar com produtos substitutos. Por enquanto, até 2032, vai ser dentro da proporção, enquanto o ICMS continuar existindo, a substituição para a parte do ICMS continua existindo também. A tributação passa a considerar o perfil do fornecedor, o produto ou serviço adquirido, NCM, NBS e a F de compra de destino. Então, o produto, a tributação, os créditos, não vai ser mais pela compra de mercadoria, nem com base na lei que você iria pagar, vai ser com base no que o seu fornecedor pagou. Então, é importante estar atento a isso.
Setor de suprimentos precisa fazer análise da compra se o fornecedor é do Simples ou não, quanto vai gerar de crédito para as empresas. Será necessário fazer uma gestão dos contratos de longo prazo para prever os impactos da reforma. As notas fiscais de serviço passarão em alguns municípios a ser a nacional, então muitos municípios já começaram a adotar o modelo nacional de emissão de nota fiscal. Isso é uma tendência que ele passa a ser para todos. O CNPJ terá uma mudança que ele vai ser alfanumérico, passará a ter números e letras, né? E aí os sistemas precisam estar adaptados também a ler isso dessa maneira. E as empresas que antes não emitiam notas, como empresas de locação e corporação, precisarão emitir, né? Aí me perguntaram já no treinamento, Daniel, mas vai emitir nota fiscal? Ainda não se sabe, porque ainda não saiu a legislação em relação a isso, mas precisará emitir um documento fiscal. Pode ser que seja um documento mais simplificado, ou pode ser que seja realmente a própria nota fiscal. Mas, um exemplo, aqueles recibos de locação não vai poder mais ser um recibo simples. Vai precisar ser um documento fiscal que vai gerar o recibo da locação. As empresas que começarem agora a mapear sua carga tributária, revisar os contratos, atualizar os sistemas, treinar a equipe e planejar o futuro, o fluxo de caixa, estarão muito mais preparados para a transição. E aí, como eu já venho falando, a reforma não é só uma mudança de imposto, é uma mudança na gestão financeira e operacional das empresas. Eu preciso entender realmente agora tudo isso, como funciona, para que eu possa gerir melhor minha empresa e evitar que eu esteja perdendo dinheiro, ou esteja perdendo mercado, né? Porque aqui a gente não está falando só em perder dinheiro e de pagar mais ou menos imposto. Às vezes você pode perder mercado porque você vai estar precificando mais do que você deveria e seu concorrente que está mais atento, ele vai estar pagando talvez o mesmo imposto ou até mais, mas ele vai estar conseguindo precificar melhor por ele estar entendendo como funciona toda a cadeia produtiva a partir de agora. Custo da inércia das empresas, no caso, quem não se antecipar, quem não estiver atento, vai acabar tendo multa e autuações, né? A gente sabe quanto a Receita Federal e Receita Estadual, Receita Municipal é boa, em autuar e cobrar multa. Vai gerar também prejuízo em margens por não aproveitar os créditos. Então, pode ser que você pense e precifique considerando uma margem, considerando o crédito que você iria ter, e na hora que você faça a venda, depois você não tem esse crédito. Então, precisará estar atento a isso, e isso acaba gerando uma perda de competitividade. Um ponto importante que ninguém perguntou, né? Mas que em outros treinamentos já surgiu, foi, Daniel, como é que vai ser isso? Como é que o governo vai saber que houve um pagamento ou não houve um pagamento, que ele vai me dar o crédito ou ele não vai me dar o crédito? Existirá, tipo, como se fosse uma conta corrente. Cada empresa vai ter, tipo, uma conta corrente de banco, onde vai cair lá os débitos e os créditos. Então, seu fornecedor lhe vendeu, ele pagou o imposto que ele pagou já vai cair lá, como se caísse no seu banco lá, e a partir de lá você vai poder puxar o crédito para pagar o imposto que seria devido por você. Existirá também a possibilidade de restituição caso você tenha mais crédito do que débito, né? Por quê? O que pode acontecer? Como eu disse, eu só vou poder me creditar quando meu fornecedor pagar. Se eu fiz uma operação, meu fornecedor ainda não pagou, eu vou ter que pagar o imposto. Então, vou lá e pago o imposto. Quando o meu fornecedor pagar, ele vai me gerar lá o crédito. Pode ser que você não tenha outra operação para compensar esse crédito agora. Você vai poder entrar lá, como se fosse a conta corrente, e solicitar uma restituição desse valor que está lá desse crédito. Segundo eles estão prometendo, é que caia na conta bancária oficial de vocês por 24 horas. Mas aí a gente só vai saber isso, só vai ver isso
nos próximos capítulos, quando começar realmente a funcionar. Como transformar a mudança em vantagem, né? Então, ter uma gestão tributária mais estratégica, tá pensando, tá analisando, tá envolvendo a gente para poder estar fazendo esses estudos. Um planejamento empresarial com mais previsibilidade, então você vai conseguir planejar mais fácil suas operações. Estou vendo aqui que tem duas perguntas, só terminar aqui que eu venho para as perguntas. E uma simplificação dos processos no médio e longo prazo. Amigo, se um fornecedor pagar o imposto dele atrasado alguns meses depois, poderia ainda assim me creditar, mesmo que a operação não tenha ocorrido mês atrás? Sim, amigo, você vai poder se creditar no momento em que o imposto for pago. Então, digamos, ele pagou você vendeu em 2027, comprou em 2027, mas ele só pagou em 2028. Em 2028 você vai poder se creditar daquele imposto. Se por acaso você não tiver imposto para pagar, só tiver lá o crédito, você vai poder pedir essa restituição. Ele está perguntando se esse conta corrente será em um banco ou na Receita Federal. Será na Receita Federal. Não será conta corrente em banco, não. Será no própria plataforma da Receita Federal. Eu citei o exemplo da conta corrente para explicar mais ou menos como funciona, mas é na base de dados da Receita Federal. Mais dúvidas? O vencimento desse imposto será um dia só no Brasil todo, já que tem mais diferenças entre os estados. Sim, será um único vencimento, e provavelmente uma única guia de recolhimento de todos os impostos, inclusive a expectativa é que também os impostos sobre renda, tipo IRPJ, CSL, passem a ser também numa única guia. E o vencimento passa a ser o mesmo vencimento. Por mais que tenha as diferenças dos estados e municípios, o imposto que é estadual e municipal, que seria a IBS, ele vai ser gerido por um comitê nacional. Então, é como se a gente recolhesse o imposto, caísse lá para esse comitê e o comitê redirecionasse para os estados e municípios. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Aproveitando, né, aqui uma mensagem, né? A transação é longa, mas a ação imediata. E aí, esse QR Code que vocês estão vendo aí na tela, né? Tá aí, até mais fácil de vocês lerem. Vocês lendo ele, vocês vão baixar um checklist com 5 ações imediatas que seria interessante que as empresas fizessem. Então, é um checklist para que vocês possam acompanhar e começar a implantar aí dentro da empresa de vocês. Todos conseguiram baixar o checklist? E aí, antes de finalizar, eu trouxe alguns extras que não é da reforma tributária diretamente, mas que vem se falando muito, e são muitas dúvidas e perguntas que vocês têm, que aparecem. Então, o primeiro deles em relação à nota fiscal de consumidor eletrônico, né? Hoje, quem faz venda de mercadoria para consumidor final emite NFCE, e lá na NFCE eu posso identificar CPF, CNPJ ou emitir sem nenhuma identificação, dependendo do valor da transação. E aí, a partir de janeiro de 2026, essa NFCE não poderá mais ser emitida para CNPJ. Então, só poderei emitir para CPF
ou emitir sem CPF, sem nenhuma informação, dependendo do valor, que aí varia dependendo de cada estado. Tem estado que é 5 mil, tem estado que é 10 mil, tem estado que é 8. E aí não vai mais poder fazer vinculação dentro dele de CNPJ. Para a emissão de nota para CNPJ, precisará ser um modelo 55, que na linguagem popular a gente fala aquela nota grande, né? E aí isso foi uma mudança que saiu ontem, porque isso seria já a partir de agora de novembro, e aí eles postergaram para ser a partir de janeiro de 2026. Outra fala e medo, e muito se discute tributação sobre lucros, né? Então a gente já sabe que tem aí um projeto de lei para tributar um adicional de imposto de renda, já foi aprovado por unanimidade na Câmara, né? Agora está para votação no Senado, o que deve passar também, deve aprovar do jeito que foi, e sair para a sanção presidencial. Tudo isso deve acontecer ainda esse mês de outubro. Por quê? Porque para ele passar a valer, ele precisa cumprir a noventena, ou seja, vale a partir de 90 dias da sanção, e precisa ser para o ano seguinte. Então, o governo está correndo aí para que consiga fazer tudo para que já possa valer a partir de janeiro ou no máximo em fevereiro do ano que vem. Né? E aí, como é que vai funcionar essa tributação desses lucros, né? Não é que o governo não foi muito esperto. Ele não está tributando diretamente o lucro. Por quê? Lá atrás, que se não me engano foi em 1996, quando eles criaram o adicional do imposto de renda, foi quando eles começaram a isentar a distribuição de lucro. Então, eles criaram o adicional de imposto de renda, aqueles 10% para as empresas, em decorrência da isenção da distribuição de lucro para os sócios. Então, se eles simplesmente chegassem agora e dissessem os lucros serão tributados, eles teriam que mexer na legislação do imposto de renda e retirar o adicional do IRPJ. A gente está perguntando se o vídeo completo será disponibilizado. A gente vai editar ele para deixar apenas as partes importantes, né? E vai disponibilizar depois, sim, o vídeo. E aí, o que é que o governo fez agora? Ele disse: não, não estou tributando o lucro. O que é que eu estou fazendo? Para as pessoas que têm rendimentos acima de 50 mil, eu vou ter um adicional de imposto de renda para eles pagarem sobre esse rendimento total. Não é o lucro que está sendo tributado diretamente, é os rendimentos de quem recebe acima de 50 mil. E aí, esses rendimentos eles serão tributados numa alíquota que será progressiva de 2,5% até 10%. Para quem ganha acima de 50 mil, ele vai ser escalonado até quem ganha acima de 100 mil mês, e acima disso seria já diretamente os 10%. Vai passar, e aí ele precisa, nesse período aí, daqui para o final do ano, ser regulamentado ainda como vai ser esse recolhimento e como vai ser essa apuração. Ok? Junto a isso, que é a mesma lei, que foi uma forma muito esperta também do governo, ele trouxe a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então, o que é que ele fez? Ele compensou a tributação, na verdade, a ideia dele era isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que isso impacta cerca de 10 milhões de brasileiros, ou seja, mais 10 milhões de brasileiros vão ter isenção de imposto de renda. Hoje já tem cerca de 16 milhões, então a previsão aqui chega perto de 26 milhões a quantidade de brasileiros que ficaram isentos do imposto de renda. Em contrapartida, em compensação, ele criou essa tributação do adicional, que na expectativa dele atingirá cerca de 141 mil brasileiros. Outros pontos aqui também interessante de se trazer é que esse sistema todo da reforma tributária, ele é um sistema muito robusto, e ele
será um sistema que ele terá uma capacidade de processamento de 150 vezes o sistema que hoje a gente tem para o Pix, que hoje já é o sistema mais robusto que tem no Brasil. Então, hoje o sistema mais robusto do Brasil é o Pix, porque é o sistema que mais tem transações rodando. E a expectativa é que o sistema da reforma tributária ele seja 150 vezes o sistema que tem hoje do Pix, porque ele vai ter cerca de 150 vezes mais informações rodando do que a quantidade de Pix que são feitas hoje. Outro ponto também é de atenção em relação à locação residencial. A locação de imóvel residencial, ela será considerada fora da incidência do IBS e da CBS, independente se a pessoa, se for pessoa física locando ou se for pessoa jurídica locando. Por quê? A ideia do governo é é, não deixar os aluguéis ainda mais caros, né? No caso, hoje, a empresa não, a pessoa física não paga o, o PIS e COFINS sobre o aluguel que ela fez. Então, continuará sem pagar também os impostos IBS e CBS. Porém, as pessoas jurídicas elas passariam a pagar esses impostos, porém a alíquota vai ser bem mais alta do que seria o PIS e COFINS, e quem é locação residencial não vai se tratar disso. Então, ele trouxe a isenção para que eu não acabe interferindo no preço dos aluguéis, certo? E aí, outro ponto também extra aqui para a gente falar um pouco é em relação ao cadastro imobiliário brasileiro. O governo criou tipo CPF para os imóveis, que é justamente o cadastro imobiliário brasileiro, e aí ele será um número que ele será único para todos os órgãos, seja federal, estadual ou municipal. Hoje, como funciona? Se você vende um imóvel, você vai lá no cartório, faz a transferência do cartório, você tem que informar a prefeitura a informação para pagar o imposto e você informa a Receita Federal de outra maneira para pagar os impostos dessa venda. Com um cadastro único, um número único será o CIB, na hora que fizer a venda, todos os órgãos já vão estar sabendo da venda no mesmo momento. Então, você não consegue mais dizer, vou só pagar o imposto do município para registrar em cartório, mas não vou declarar para a Receita Federal. Não vai ser mais possível porque vai estar todo interligado à operação. A mesma coisa com esse cadastro, a Receita Federal vai conseguir também mapear aquelas pessoas que têm vários imóveis. Imagina a pessoa tem 100 imóveis e não declara nenhum aluguel. A Receita Federal vai chamar ele para explicar o que é que ele faz com 100 imóveis, se ele é uma única pessoa, é, e não tem um aluguel, não tem uma operação desses imóveis. Então, isso também vai fazer com que a Receita facilite, a fiscalização. O CIB impacta para quem compra o imóvel, impacta sim, porque a operação vai estar ali toda registrada. O impacto não vai ser tão grande porque quem compra o imóvel ele já não tem imposto a pagar, né? Já está ali tudo registrado. O imposto que ele paga é apenas o imposto da transferência do imóvel, que continuará existindo. Esclareci, Ana Raíssa? Alguém mais tem alguma dúvida? Então era isso, pessoal, que a gente tinha para passar hoje. Agradeço a vocês que estão aqui, a disponibilidade. Fico à disposição se surgirem dúvidas depois, quiserem me contatar, questionar, ficarei à disposição também. Eu vou estar enviando o material para vocês, né? Então, vou pegar o e-mail de vocês, e vou enviar tudo. Ellen está perguntando e como fica a situação de pousadas. Ela em relação ao que sentido as pousadas? As pousadas vão ser tributadas normalmente de IBS e CBS ou do Simples, dentro da forma que ela for a tributação. Era em relação a isso?
Pronto, então as pousadas vão ser tributadas dentro da tributação que ela escolher, ou Simples Nacional, ou tributada do IBS e ICBS. Eu vou estar enviando o material para vocês do meu próprio e-mail, então, se vocês quiserem depois responder no e-mail alguma dúvida que vocês tiverem, alguma coisa lá, vai ter meus contatos também. Vocês fiquem à vontade, certo? Obrigado, pessoal, e tenham aí um ótimo resto de tarde.